Bom dia a todos. A gente está na 42ª reunião da Rede Paulista de Avaliação de Tecnologias e a gente, então, convidou o Dr. Edvar, né, que trabalha na Secretaria de Governo, na parte de parceria, de inovação e parceria e inovação do Governo do Estado de São Paulo. Os pitches, eles são bem discutidos, está na mídia hoje em dia, né? Cada secretaria do transporte, a da saúde e outras, elas estão trabalhando com os pitches, uma coisa nova para a gente, né? E é um prazer que a saúde esteja inserida nesse meio, né? Eu queria agradecer o Edvar pela gentileza de vir falar aqui para a gente, né? E essa vai ser gravada e qualquer dúvida, só perguntar. Obrigada, Edvar. Bom, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui de volta na Secretaria da Saúde, né? Por onde eu passei aí algum tempo trabalhando na área de tecnologia de informação. E hoje eu tenho me dedicado a essa questão de inovação organizacional em governo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos básicos de inovação organizacional e vou falar um pouco mais sobre o PitGov, o que significa isso, qual é o impacto que nós estamos tendo, quais são as dificuldades que a gente está vivendo em implantar algo tão inovador para um ambiente ainda que se submete muito forte, tem um efeito muito forte das leis e da forma de atuar, ou seja, onde a informalidade não tem tanto espaço para a gestão, para a ação administrativa. Bom, eu trouxe essa frase aqui, a lâmpada não é a evolução da vela, do Júlio Ribeiro, mais no sentido de falar que as inovações, do impacto das inovações na nossa sociedade tem vindo de forma disruptiva, né? Ou seja, criando mercado, além de criar mercado, ela criando efeitos assim, efeitos até ruins para a sociedade, perda de emprego, geração de outros empregos. Então, o que a gente tem visto é que, assim como a lâmpada não é a evolução da vela, o carro não é a evolução da carroça, ou seja, é uma nova etapa, é uma nova era. Falando sobre o conceito que a gente adota para a promoção da inovação, para a evangelização do tema inovação em governo, a gente adota o Manual de Oslo. Esse Manual de Oslo tem uma definição para inovação organizacional, ou seja, é a utilização de novos métodos organizacionais nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Ou seja, a gente inova em processo, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre tipos de inovação que a gente classifica, né? As inovações incrementais, aquelas que são pequenas melhorias que são abordadas através de outras ferramentas, tais como Six Sigma, tal como gestão da qualidade total, e as inovações disruptivas, né? Ou seja, são aquelas que mudam a regra do jogo, ou seja, muda o mercado, muda o fornecedor, cria uma nova visão de valor para esse impacto, tá certo? Tipos de inovação. A gente conhece habitualmente a inovação fechada, em que ela é desenvolvida dentro das organizações, né? E, por outro lado, nós temos a inovação aberta, ou seja, é aproveitamento de ideias e soluções que vêm da inteligência coletiva, né? Nós estamos mais atentos e o nosso projeto tem olhado muito mais para essa questão da inteligência coletiva, ou seja, a gente quer colocar o cidadão como objeto, não só como objeto, mas assim como principal integrante nesse processo, né? Ou seja, não basta a gente pensar como cidadão, mas a gente quer que o cidadão participe e interaja, né, no novo desenho, né, no design de serviço. A inovação organizacional em governo
ela tem trabalhado com 3 conceitos. Esses conceitos foram definidos já na ONU. O primeiro conceito é governo único para um cidadão único, né? Ou seja, nós temos tecnologia, temos possibilidade de trabalhar atendendo uma necessidade específica de um cidadão, né? Ou seja, é uma mudança de paradigma diante da Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial, a gente pensava no quê? Produção em massa. Hoje a gente percebe o seguinte, que existem requisitos específicos e a gente imagina que o governo deva atender o cidadão como se fosse único. Ele tem essas informações, né? Um exemplo disso é assim, para relatar um pouco esse assunto, quando você interage com o cidadão, você tem múltiplas interações ao longo da vida do cidadão. E a cada interação, o Estado trata esse cidadão como se fosse um novo cidadão, né? A ideia que está por trás de governo único, cidadão único, é que o Estado, quando interage com esse cidadão, ele tenha integrado essas bases de dados de forma com que ele saiba quem é esse cidadão, o que ele necessita em termos de saúde, em termos de segurança, em termos de educação, ou seja, atender de forma holística esse cidadão. A outra premissa que nós trabalhamos é o governo como plataforma. O governo plataforma é a constatação de que o governo precisa de ajuda. O governo ele não consegue mais ser provedor de todo o serviço, ele não consegue ser provedor para uma sociedade de demandas tão grandes. Então, o governo como plataforma é uma espécie de chamamento à sociedade, é o seguinte: venham participar na plataforma de governo, seja através da utilização dos nossos dados, seja a utilização das nossas instalações, mas venham participar, porque o governo oferece dado, oferece problema, ele oferece uma série de oportunidades, inclusive de negócios. Então, a gente está falando de governo como plataforma. E a terceira premissa que a gente trabalha é o conceito de governo hiperlocal, ou seja, de micropolíticas públicas para determinadas regiões, para determinadas áreas, para determinados grupos de cidadão. Com base nessas premissas, a inovação fechada é aquela que se dá no âmbito das nossas instituições. A gente trabalha com o quê? Com novos métodos, padrões, novos arranjos organizacionais. Quando eu estou falando de arranjo, eu estou falando de OS, de PPT, ou seja, estou falando de outros arranjos para poder prestar esse serviço. A outra questão que eu estou falando aqui é foco no cidadão, né? Não é se colocar no lugar do cidadão, mas é trazer o cidadão para desenhar o serviço, para desenhar esse modelo. E trabalhar com um negócio de redesign de serviço, ou seja, a gente tem percebido que a metodologia, as ferramentas de design thinking são ferramentas muito úteis para prototipar situações, para prototipar serviços. Então, a gente cada vez mais tem incorporado essa metodologia para a inovação fechada. No caso da inovação aberta, que esse é o caso do PitGov, o que nos traz aqui hoje, a gente está entendendo que essa é uma oportunidade de fazer um crowdsourcing cognitivo, ou seja, temos problemas, né? Temos dificuldades, os números desses problemas são esses, a gente publica através de dados abertos, e daí a gente faz um chamamento à sociedade, e a sociedade vem com pequenas startups que estão ou em fase de ideação ou em fase de tração, e oferecem essas soluções, e a gente tem um processo todo específico de avaliação, julgamento e de prototipação numa área de educação, saúde ou serviços ao cidadão. Tá certo? Então, aqui a gente trabalha muito com essa ideia das startups. Bom, olhando em termos de cenário, esses 2 quadros aqui, a gente tem aí um pouco das metodologias que a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado com laboratório de inovação, a gente tem trabalhado aí com... a gente tem visto a sociedade trabalhar com incubadoras,
com financiamento coletivo, com mentoring, com coaching. E a gente olhando aqui, a gente vê que o governo tem uma participação muito acanhada quando falamos de cenário atual. E a nossa proposta é que, assim, que o governo comece a utilizar essa metodologia, comece a trabalhar, comece a se familiarizar com com essas ferramentas. Ou seja, a gente está lidando num cenário da complexidade. Os nossos problemas não se resolvem só dentro da nossa sala, dentro do nosso departamento. Os nossos problemas, eles impactam diferentes áreas, né? Se vocês olharem governo, nem sempre um problema de segurança é um problema exclusivamente de segurança. Ele sofre influência da educação, ele gera impactos na saúde, ou seja, cada vez mais essa complexidade precisa de soluções sistêmicas. Vamos falar para esse ecossistema de inovação, o que o governo demanda a esse ecossistema, né? O que nós demandamos a essas startups, a esses colaboradores. A gente demanda ideia, a gente demanda solução para os nossos problemas, demanda parcerias, né? Quais arranjos colaborativos que nós vamos desenvolver para poder resolver esse problema. E demandamos know-how, ou seja, sabemos tudo e, eventualmente, tem muita gente que já avaliou, já tem um olhar mais focado na solução. A gente demanda know-how, tá certo? Como é que a gente pretende se inserir, né? Na adoção de produtos inovadores gerados no ecossistema, encomendando aplicativos para dispositivos móveis, encomendando aplicativo para TV digital e ampliando as modalidades de parceria hoje existentes. Qual é o resultado que a gente espera dessa relação, né? Redução de custos, melhoria da qualidade de serviços, utilização de novas formas de conhecimento, ou seja, praticar a inovação aberta e abrir as janelas do governo para a inovação futura, né? Ou seja, tem relações ainda que a gente ainda até tem uma certa dificuldade como é que a gente vai contratar e estabelecer. Então, esses desafios a gente está incorporando para poder resolvendo aí para poder usufruir dessa melhoria. O que o governo oferece, né? Cabe ao governo, cabe ao serviço público apresentar seu quadro de deficiências, ou seja, quais são os seus desafios, né? Quais são as suas dificuldades. Então, cabe ao governo fazer isso, apresentar esses desafios. Cabe ao governo ofertar dados abertos. A gente sabe que esse é um tema polêmico, quando falamos de dados abertos, que a gente entende que dado é um bem público. Se é um bem público, ele deve estar disponibilizado para a população, deve estar disponibilizado para empreendedores sociais, deve estar disponibilizados para a inovação aberta. Então, é um tema polêmico, eu imagino que nós estamos falando aqui na Secretaria da Saúde, e eu imagino que surjam ainda muitas polêmicas a respeito disso. Mas, felizmente, a gente já tem uma certa experiência em publicação de dados, né? Ou seja, muitos dos nossos dados são dados já disponíveis, mas ainda não são tratados como dados abertos, né? Ou seja, a gente precisa publicá-los de forma amigável para que as pessoas possam se apropriar disso e gerar informação. Como é que a gente vai se inserir, né, nesse processo, estabelecendo uma programação continuada de eventos que despertem o interesse de startups, né? Startups são empresas nascentes, são empresas que têm um tempo de nascimento muito breve, são empresas que elas trabalham com a fronteira do conhecimento, ou seja, são empresas que trazem soluções, algumas delas até num processo ainda de maturação, ou seja, elas gostam muito de trabalhar com o governo, porque assim, o governo oferece a oportunidade de amadurecer esse produto, ela oferece a oportunidade de tratamento de dados em grandes volumes. Também a gente pretende, estabelecendo um programa permanente de capacitação, ou seja,
A outra coisa que a gente tem olhado com essas startups é que eles não sabem o que é governo, né? Algo que para nós parece tão óbvio, parece tão claro, eles não conseguem entender, porque o governo ele é organizado de acordo com o paradigma da Revolução Industrial, ou seja, a gente divide o governo para melhor geri-lo. E a sociedade ela não tem um problema de acordo... o cidadão não se localiza com essa divisão, ele se perde nessa divisão, né? Além disso, a gente tem níveis federal, municipal, estadual, e isso é uma confusão para o cidadão, né? E para minha surpresa, é um desconhecimento, inclusive, dessas empresas que trabalham na área de saúde, educação, facilidades ao cidadão. Ou seja, eles não conseguem entender a dimensão de tempo que a gente ainda pratica, né, em governo, mas isso é muito rico, né? Ou seja, é um processo de... A gente também se questiona por que demoramos muito em certas coisas, tal, mas é interessante. O que a gente espera, né? Que essa relação, que essa convivência traga novas opções de governo para as startups, né? Ou seja, a gente vive a sociedade do conhecimento. A gente também percebe que vivemos um processo de desindustrialização do Estado, do Brasil, de uma forma geral. Ou seja, hoje é muito mais econômico, muito mais vantajoso produzir na China. E como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar produzindo grãos, viver exclusivamente do agronegócio, ou a gente se insere na sociedade do conhecimento? Então, esse estímulo à startup nada mais é que um estímulo para que a gente trabalhe com empresas nascentes que trabalhem na sociedade do conhecimento, ou seja, em que o seu maior bem, o seu maior produto é o conhecimento. A gente quer também atrair para o estado de São Paulo essas startups, ou seja, a gente quer que isso... Porque isso emprega uma mão de obra qualificada, isso atrai outras empresas também, né? E a gente também quer aproveitar dessa convivência e estabelecer políticas públicas centradas em inovação para o governo do Estado, né? Ou seja, isso tem que estar incorporado, isso tem que estar, assim, ser praticado, né? Ou seja, ser muito além do que uma promessa de campanha, ou seja, viver isso no nosso dia a dia. Bom, é preciso criar, então, esse ambiente de inovação aberta, onde os problemas e soluções sejam conhecidos, tá certo? E criar essa nova lógica de relacionamento e negócios, tá certo? Para isso, né, para ter essa primeira entrada, a gente criou um programa de governo que é o Pitch Gov, em que a gente estabeleceu, consultou as secretarias, né, no caso aqui, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde e o pessoal do Poupa Tempo, para identificar desafios que existem nessas secretarias, tá certo? Tivemos aí a participação, além da Secretaria da Saúde, do IANSP, do Centro Paula Souza, do Acesso São Paulo. E tivemos a colaboração da Associação Brasileira de Startups, que tem lá 3.500 empresas nascentes em seus cadastros, e estabelecemos 35 desafios. Aqui estão os desafios, eu sei que vocês não vão conseguir ler, mas no caso da educação estabelecemos 10 desafios, no caso da saúde, 6 desafios. Então aqui a gente está falando desde integração de bases de dados na saúde, estamos falando aqui de registro de hábitos de pacientes, estamos falando também de como é que a gente reduz a abstenção nas consultas, estamos falando como comprovar que um cidadão é usuário do sistema, ou seja, e como que o médico pode registrar as suas conclusões nos exames e prontuários de forma mais completa, além da digitação. Ou seja, no debate, especificamente na área de saúde, a gente identificou como esses desafios os mais prementes, tá certo? Também escolhemos alguns desafios de facilidade ao cidadão,
no caso do Fundo de Solidariedade, do Acessa São Paulo, ou seja, da mudança de perfil do Acessa São Paulo no estado de São Paulo, tá certo? Do Poupa Tempo também, que eu não vou abordar aqui, porque assim, eu acredito que o nosso foco é saúde, tá certo? Aqui tem um balanço das inscrições. Eu confesso que até nós que estávamos no processo, a gente ficou surpreso com o volume de empresas inscritas, né? Ou seja, tivemos 304 inscrições. Dessas inscrições concluídas, de fato, em todo o processo, tivemos 231. Tivemos, na área de facilidades ao cidadão, 48 startups. Na saúde, 73 startups. E na educação, 110. Ou seja, fizemos mais uma triagem e chegamos num número de 181 startups válidas, para a saúde, 60 startups. O que a gente avaliou nessas startups, né? Qual é o nível de maturidade que elas estavam? A gente deu uma certa preferência para startups que já estão vivendo assim, um estágio de maturação, né? Ou seja, como a gente está lidando com algo muito novo, startups que estão num estágio anterior à maturação, que é o estágio de ideação, talvez gerasse uma certa ansiedade. A gente deu uma preferência, olha, ela tem uma solução, essa solução funciona, ela está aplicada em algum lugar, isso significa tração, tá certo? Avaliamos o modelo de negócio dessas startups, né? Ou seja, elas estão focadas em quê? Porque essas novas empresas, elas nem sempre o modelo de negócio delas está baseado na relação direta da prestação de serviço. É interessante a gente ver, né? Tem empresas que o modelo de negócio está baseado nos dados. Então, elas são remuneradas através do uso dos dados. Então, o exemplo clássico que nós temos é o Google, né? Ou seja, como é que o Google é remunerado? Ele é remunerado por publicidade, né? Ou seja, ele atrai a audiência e vende publicidade para quem está buscando serviço, buscando produto naquele universo. Na área de saúde também, assim, tem empresas com essa característica, ou seja, tem startups que o modelo de negócio não está na prestação de serviço, né? Está muito mais em desenvolver um modelo de inteligência estratégica e vender estratégia do que vender o serviço ao qual ela se propõe. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Bom, avaliamos também a equipe, né? Ou seja, quem que está lá, quem que está tocando o negócio, qual é a formação, qual que assim, se eles estavam de fato acreditando, embarcando nessa ideia. E o nível de aderência aos desafios, né? Ou seja, tem o desafio, qual é o grau de aderência que essa solução tem ao desafio? É possível fazer isso? Não é possível? É desejável, mas talvez não seja o momento? A gente avaliou isso também. Bom, em 18 de outubro nós fizemos a primeira pré-análise dessas 231 soluções inscritas. 4 de novembro a gente já gerou uma seleção para o evento, né? O PitchGov SP, que nada mais é do que um evento em que essas startups se apresentam a um grupo de parceiros aí. Então, no dia 17 de novembro, o que nós fizemos? Essas startups receberam uma capacitação de uma apresentação, de um pitch, né? Ou seja, um pitch é uma apresentação em torno de 10 minutos, que ela deve ser concisa, deve ser objetiva, do ponto de vista de qual é o meu negócio, o que eu faço, qual é o valor que eu estou oferecendo para as empresas, para quem estiver comprando o meu serviço, para quem estiver usando o meu serviço. Feita essa capacitação, nós tivemos lá no Palácio, no dia 17 de novembro, uma banca composta por investidores, empresas que fazem aceleração de startups. Tínhamos lá, o secretário da Saúde teve representantes da área de saúde,
representantes da academia, ou seja, da Universidade de São Paulo e outras universidades, e parceiros, né? Ou seja, esse grupo foi banca para a avaliação desses pitches, tá certo? Então, é assim, eu vou falar, está um pouco fora de ordem, mas assim, esse pitch, o que acontece logo após essa apresentação? Selecionadas as empresas, 40 dias após, a gente tinha que fazer, nós fizemos um relatório de convocação das empresas selecionadas, assinamos um convênio, estamos aí numa fase aí de plano de trabalho, estamos desenhando qual é o modelo de negócio, ou seja, aonde a gente vai aplicar essa avaliação dessa startup, né? Ou seja, a hora que trabalha com medicamento, é melhor trabalhar na área de medicamentos do Estado, é melhor trabalhar num hospital público, ou seja, a gente começa a escolher de acordo com a governabilidade do processo, né? A gente sabe que as demandas são muitas, mas nem todos os processos a gente detém governança suficiente para fazer um protótipo, né? Ou a área está carente de recursos, tem dificuldade para atender, né? Porque isso também demanda tempo da área. A gente disponibilizou para esse trabalho serviços de mentoria e coaching e o laboratório de inovação em governo, né? Ou seja, nós temos um laboratório de inovação em governo no Palácio dos Bandeirantes, que está disponível aí, se a secretaria, né, e os colaboradores quiserem utilizar, é uma área muito interessante e vale a pena ver o que a gente está fazendo lá. Bom, aí nós temos os testes a serem realizados e cabe a nós, terminado o período de teste, fazer uma declaração, né, inclusive para a empresa, dizendo se aquele produto nos atende, de que forma ele nos atende, quais são as recomendações que a gente tem em relação ao produto. Ou seja, terminado o teste do produto, a gente faz isso. Alguns produtos, o modelo de negócio faz com que você não precise fazer uma licitação, né? Ou seja, basta com que você contrate os serviços, porque não tem ônus para o Estado. Então, nós estamos vivendo exatamente um momento agora em que a gente está envolvido com o aparato legal do Estado para essa etapa aí de execução dos testes. Então, tem sido um momento também curioso, porque a gente está vivendo com modelos de fornecimento e agora o Estado não está preparado para não pagar. Então, ele se assombra, às vezes, com valores negativos, se assombra com algo que não tem custo, né? Na verdade, a remuneração são os próprios dados. Então, quer dizer que por exemplo, na área da saúde, vai entrar com uma startup de medicamentos, vamos supor. Isso. O Estado vai fornecer os dados, esse é o pagamento do Estado. Isso. Na verdade, ele oferece um serviço de prescrição médica. Ele dá a bula, ele te dá toda a interação medicamentosa, ele, inclusive, se você quiser, você coloca o seu protocolo de medicamentos, ou seja, os medicamentos que eu distribuo, eles estão dentro do meu protocolo, os que eu não distribuo, eu faço uma receita. Tem lá um caso de tuberculose, que é um protocolo. Ele te dá o primeiro tratamento de forma informatizada. Isso. E se você escapar daquilo... Ele dá a prescrição. Isso. Ele, na verdade, cabe ao Estado fornecer o hardware e uma impressora, e esse doutor, ao receber um paciente, ele pode prescrever através desse aplicativo. Ao Estado, existe a possibilidade de requerer o conhecimento que está, quem está prescrevendo e está prescrevendo aonde, né? E o que está prescrevendo. Então, é algo interessante. Para eles é muito interessante porque ele precisa desse dado, né? Esse dado, o que está sendo prescrito e aonde. Tem dinheiro para ele, que nem o Google.
Para ele, é assim, esse dinheiro vem da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica quer saber onde está sendo prescrito o medicamento. É uma informação estratégica. O hardware e o software são fornecidos pela indústria farmacêutica? Não. É uma startup, inclusive ela foi premiada recentemente, não tem nada a ver, né? Na verdade, eles têm um modelo de negócio de inteligência farmacêutica. Então, se você quiser comprar a inteligência farmacêutica para fazer gestão dos seus serviços, você compra isso. Isso está parte do seu... Isso é a regra do jogo. O que ele oferece é prescrição. Então, para ter prescrição num determinado serviço, você não precisa... Não. Você pode, inclusive, prescrever só o que você distribui. Entendeu? Você pode chegar e falar assim, ó, os medicamentos a serem prescritos e a cesta básica é esta. Entendeu? É essa a ideia. O que está por trás é assim, é essa. Eu, quando olho esses aplicativos, eu começo a imaginar que, assim, eu começo a ter sonhos, assim, de imaginar assim, nossa, a gente podia olhar, para nós seria muito melhor olhar essa inteligência farmacêutica, né? Ou seja, onde está sendo distribuído, para quem está sendo distribuído, de que forma está sendo prescrito. E a gente... as nossas carências são muito grandes, né? Ou seja, a gente tem carência ainda na prescrição. Porque, perfeito, ele atende. Mas eu não deixo de sonhar e imaginar que você ter uma aplicação em que você saiba o que é prescrito e garantir com que seja prescrito o que você assim, tem dentro da sua cesta básica de medicamentos. Utilizado pela instituição facilita nessa ferramenta. Eu estou lá, te dou o que é padronizado, você pode prescrever isso. E caso seja não padrão, ele vai me falar e eu consigo, inclusive, usar esses dados para saber se é necessário que seja elencado esse novo medicamento. Olha lá. Ele, inclusive, ele tem até uma separação entre... Você pode até prescrever o que não é distribuído, mas sai fora do seu formulário, daquele formulário da instituição. Então, é como se fosse uma outra... São receitas distintas, tá certo? Bom, aqui eu tenho, brevemente, as empresas que foram selecionadas nesse PitGov em São Paulo. A primeira que nós selecionamos foi a Aquarela, né? Ou seja, é uma empresa que trabalha com Big Data e ela tem um negócio que eu acho fabuloso, que através de técnicas estatísticas, ela busca correlação de dados. Então, eu vou fazer uma analogia com objetos de consumo, né? Mas assim, o que tem a ver lingerie e chocolate? Aparentemente não tem nada, né? Até a forma de ser distribuído são formas distintas. Mas há um estudo assim, feito com Big Data, em que as compras na web, quem compra lingerie está suscetível a comprar chocolate. Não sei. Eu não conheço a psique humana a tal ponto para entender essa correlação. Mas o Big Data, ele traz muito dessa informação, né? Ou seja, ele traz muitas questões. Ou seja, você faz perguntas e ele traz outras perguntas para a gente entender o que acontece com o nosso modelo. Tá certo? No caso da Secretaria da Saúde, a gente pegou os dados do Sistema de Informação de Mortalidade e a gente está trabalhando essa base de dados aí para poder entender o que está acontecendo. Fizemos algumas perguntas e eu acho que dentro em breve a gente deve ter algumas respostas e outras perguntas, né? Ou seja, sobre o que acontece aí com esses dados. Está analisando pelos códigos postais? No caso da Aquarela, a gente está pegando os dados
a gente está evitando, são os dados publicados hoje, né? Ou seja, nós estamos evitando identificar o cidadão para esse teste. Não, entendi que é um dado codificado. Isso. Mas está analisando a distribuição de mortalidade de acordo com o georreferenciamento? Isso. Georreferência. É. É o que a Paula faz. Tá certo? A segunda startup que a gente selecionou foi a AIME, que é uma empresa da Fundação Yunus, que tem uma experiência no Sudeste Asiático de trabalhar com a questão de dengue, chikungunya, zika, ou seja, ou melhor, experiência com mosquito, não com com os vírus, né? Ou seja, esse é um software que ele, segundo a promessa, né, é que ele tem uma capacidade de predição de surgimento de focos de forma antecipada, ou seja, em 60 dias, 30, 60 dias, dizer aonde deve ter uma eclosão maior desses mosquitos, tá certo? Então, ele usa dados de climatologia, ele usa dados de topografia, ele usa dados históricos, e daí ele faz de forma que o combate se dê de forma mais localizada, né? Ou seja, inclusive ele tem um indicador, ele diz que são 86% de acerto na experiência na Malásia e na Tailândia. Então, nós estamos analisando, escolhendo 3 municípios aqui no estado de São Paulo. A SUSEM está tocando esse projeto aí. Em breve eu espero ter notícias aí para contar como é que foi essa experiência, tá certo? A terceira empresa selecionada foi a Memed, né? Ou seja, é uma empresa de medicamentos que trabalha com prescrição médica e trabalha com venda de dados sobre medicamento. Quem usa o serviço básico, que é a prescrição em si, precisa ter uma conexão com a internet, precisa ter um notebook, precisa ter uma impressora para poder imprimir. Ou seja, ele te dá todo o acesso à base de dados de medicamento, ele te dá informações para que você possa prescrever de forma online, tá certo? Tem alguns benefícios aí de padronização, ou seja, a gente está com dois pilotos, né? Temos um piloto no IANSP, e o IANSP ele tem um desafio que é padronizar essas prescrições fora do IANSP, né? Ou seja, aos prestadores de serviço. Então, a ideia é que os prestadores de serviço adotem esse aplicativo, tá certo? O que é interessante é que ele consegue olhar e ter uma visão compartimentada, ou seja, o que é medicamento que faz parte da cesta básica da instituição, que é distribuído pela instituição, e ele também tem aí ele consegue separar, ou seja, dizer o seguinte, isso aqui sai num impresso do IANSP, ou seja, tudo que a farmácia do IANSP fornece sai no impresso do IANSP, de forma que a gente evite aqueles problemas de o paciente chega na farmácia, olha, o médico me receitou isso aqui, mas isso a gente não distribui. Isso causa um estresse, né? Ou seja, com a população. A gente tem uma população que está demandando mais e mais serviços, e se a gente puder orientar melhor, menos ruído a gente tem na prestação e no atendimento, tá certo? Então, a gente está seccionando de forma a olhar esse piloto no IANSP, e temos um piloto aqui, a Secretaria escolheu para fazer no ambulatório do Pérola Baito. Eu acho que em breve a gente também tem um olhar do resultado, que isso se apresentou, né? Por último, nós temos aí um aplicativo chamado Saúde Controle, que nada mais é que todos os dados do paciente são carregados no celular. Esse aplicativo, o paciente baixa no seu celular, ele está integrado com alguns laboratórios, ele vai buscar os dados do laboratório, carrega no celular, ou seja, o paciente tem um histórico das consultas, dos agendamentos
e do que ele monitora a respeito de saúde, né? Então, nesses casos aqui, a gente tem privilegiado instituições onde trabalha com pacientes que, assim, o grau de prontidão para o uso da tecnologia ela é maior, né? Ou seja, os crônicos, por exemplo, nós acreditamos que tem uma prontidão maior para o uso da tecnologia. Então, estamos, assim, no caso do IANSP, a gente está trabalhando com doenças crônicas e obstetrícia, né? Ou seja, o corpo clínico lá entendeu que essas áreas são áreas que a gente teria uma chance de sucesso maior. Evidentemente, a gente está trabalhando com uma tecnologia que nem todo mundo tem acesso, né? Ou seja, e além de ter acesso, a gente não está muito educado para isso. Então, essa avaliação da adesão também é um negócio que a gente quer olhar de perto, ou seja, né? Como é que a gente leva governo para o celular, para o smartphone, tá certo? Bom, esse foi o primeiro PitGov, a gente está preparando para fazer um outro PitGov na área de mobilidade. E assim, parece que está indo tudo bem, né? Ou seja, e espero que continue assim. Acho que, se vocês quiserem maiores informações, se colocarem, o nosso site é pitgov.sp.gov.br, e daí vocês conseguem ter maiores dados, como é que se deu essa questão. Ok? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, estou à disposição. A gente sabe que a gente fala línguas diferentes, né? Ou seja, eu não falo mediquês e vocês não falam. Mas assim, eu me esforço para entender, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Deixa eu fazer algumas perguntas. Pois não. Tem alguns, na realidade a gente vê todo esse sistema, eu, né, pessoalmente, acho que a Lúcia também, assim, com muitos bons olhos, porque eu acho que ele agrega muitos setores na área da saúde. Principalmente com algumas doenças que elas são de rede básica, né? Mas que elas trazem bastante complicações para redes de média e alta complexidade, que é a hipertensão, né? Diabetes, certo? E aí tem toda a parte de nutrição, né? Ou seja, hoje em dia as nossas crianças comem mal, certo? E aí elas serão adultos com obesidade, com hipertensão, diabetes. Acho bastante interessante se tivesse uma proposta que conseguisse juntar educação e saúde. Ah, sim. Né? Porque, assim, obviamente que você não vai ter uma resposta em pouco tempo. Mas, Sei. a médio tempo, não tem como você separar, né, que pessoas com orientação nutricional, de educação, tenham saúdes melhores, né? Obviamente que eu não sei se tem alguma que consiga, mas isso é base de dados. Sem dúvida. Eu acho que esse desafio, esse primeiro desafio é assim, a gente pegou e separou desafios ainda no modelo industrial, né? Ou seja, desafio de saúde, desafio de educação, mas sem dúvida, eu acho que o próximo PitGov a gente acaba entendendo aplicações que tragam soluções tanto para a saúde como a educação. É que assim, a gente está lidando com uma modalidade nova, a gente está lidando com um modelo de contratação diferente, é tudo novidade para o Estado. E você imagine que a gente tem o viés político, né? Ou seja, não que a gente tenha ido atrás da educação para fazer alguma coisa conjunta, mas no momento que saiu o PitGov, estava saindo o nosso secretário da Educação. Então, ficou um negócio assim, né, complicado, né? Ou seja, porque a inovação nem sempre ela é tocada pela estrutura. Normalmente é um quadro mais estratégico da secretaria. E quando você perde um quadro estratégico, você perde o diálogo ali, o convencimento, né, que você... Porque assim, ousar significa correr riscos. E se o secretário não está ali naquele momento,
a casa fica mais conservadora, natural. Vive um estado de ânima suspensa, né? Ou seja, vamos aguardar e ver o que acontece no próximo. Então, eu queria era entender como que vocês estão planejando a sustentabilidade da compra desses serviços, visto que essa empresa investe em hardware, né? Por exemplo, ela está vendendo para a indústria farmacêutica os dados georreferenciados de como foram feitas as prescrições. Isso. Amanhã depois a indústria farmacêutica disse, não quero mais comprar, acabou? Uhum. É assim, você sabe que essa inovação para a indústria farmacêutica, ela é uma inovação brutal, né? Ou seja, entre ter o propagandista, entre ter esse levantamento de dados... Isso eu conheço, né? Porque na Europa tem, né, nos Estados Unidos Sim. tem o LIS, né? Ele é uma firma que demanda muito dinheiro e, além disso, continua tendo todo outra coisa. Então, não há uma substituição, há uma adição de Isso. custos. Como isso vai É assim, você vai falando, olha, se essa demanda deixa de existir, talvez eles tenham que repensar o seu modelo de negócio. É o que nós temos hoje. É o que nos assim, eles estão oferecendo um serviço que funciona imediatamente. Qual é o impacto entre fazer na mão e usar um software de prescrição? Eu ganho mais agilidade hoje. O dia que deixar de ter, ou o dia que eu tiver um sistema de informação com inteligência farmacêutica, eu tiro. Né? Eu também posso mudar, as condições podem mudar. O que eu tenho é assim, eu não tenho desperdício de recurso, eu não tenho perda de investimento. Tá certo? Então, assim, olha, vamos pegar assim, postos de saúde que estão em locais remotos em que não tenha volume suficiente para ser informatizado. Eu coloco isso. Ele é complementar ao modelo. E se a indústria farmacêutica fala o seguinte, olha, eu não quero mais isso. Tá certo? Assim, nessa etapa que nós temos aqui de prototipação, é a etapa em que essas questões têm que surgir. Né? Ou seja, como é que nós vamos lidar com isso? E se não tiver mais solução de continuidade, como é que faz? Agora é a hora da gente discutir. Para isso a gente prototipa, a gente não está comprando nada, a gente está prototipando. Então, protótipo é justamente para a gente antecipar uma demanda, uma necessidade. Qual é a participação dos indivíduos de dentro do governo na competência para desenvolvimento destes protótipos? Assim, nós temos, na área de governo, o secretário participou de todo o processo de avaliação, de seleção. A secretaria foi envolvida desde o início, né, na participação e na seleção. A posteriori, no protótipo, tem um gerente na área de saúde. Esse gerente é responsável pelo protótipo. Cabe a ele acompanhar, planejar, cabe a ele avaliar, apresentar os resultados disso e dizer se quer ou não o serviço. Entendeu? Mas tem um desenvolvimento de competências dentro. Por exemplo, eu vou botar uma coisa bem questão do nosso dia a dia. Nós temos uma colega que faz o georreferenciamento por doenças. Ela trabalha aqui na Secretaria de Saúde, né? E isso aí, digamos assim, precisa só ser aumentado no sentido de que essa competência seja multiplicada para poder fazer esses retratos epidemiológicos, né, com a nossa produção, quem tem acesso ao sistema. Sim. Não há esse esforço interno, embora a competência exista no próprio sistema de saúde. Sim. Né, e agora nós vamos comprar. Não, você não vai comprar. Competência de uma... Você vai prototipar. Né? Comprar ou não, só se for relevante, se tiver impacto para a sua atividade. Você não está comprando nada. Essa questão que nós estamos... Deixa eu deixar claro para você. É justamente isso que a gente... Esse é o paradigma industrial. Ou seja, isso não é amostra de fornecedor. Isso aí, vocês estão trabalhando com startups, estão prototipando. Ou seja, se quiser comprar, é uma outra história, é uma outra forma.
O risco dele é esse. O que ele ganha com isso? A certificação que o produto dele funciona. É isso. Entendeu? Então, assim, não tem ônus nenhum, não tem custo nenhum. Para não dizer que não tem custo, talvez tenha algum custo de divulgação interna. Olha, se você for envolver paciente, então você vai comunicar aos pacientes que, olha, tem algumas mudanças, tal. Mas o que a gente está trazendo, na verdade, é um pouco da ruptura desse modelo. A gente quer evitar falar assim, escuta, isso não acaba numa 866. A gente não fez tudo isso para acabar numa 866. Entendeu? É protótipo. É assim, é algo que você pode chegar e falar, isso não me atende. A gente julgou, imaginou que seria bom, tal, mas não atende. A gente vai ver na prática, não vai ficar naquela história de uma apresentação de um fornecedor, e, olha, decidimos comprar, e daí você coloca para funcionar e não funciona. Você está falando o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar primeiro, e daí se eu gostar, ou se eu não gostar, se eu achar que eu faço melhor, eu vou fazer o meu. Né? O jogo está claro para nós todos. Então, inclusive para essas startups. Vocês estão aqui, na verdade, é para fazer um protótipo. E, assim, o que vocês vão levar desse protótipo é uma declaração dizendo o seguinte, olha, ele é adequado, não é, ele precisa disso, falta isso. Está claro? Essa é a ideia. Ok. Esse modelo funciona aonde? Esse modelo tem funcionado muito nos Estados Unidos. Né, via de regra nos Estados Unidos. A indústria, o setor privado tem feito muito pitches. Né? Você sabe que assim... Por exemplo, existe algum pitch com uma grande companhia de rede de gestão de saúde, tipo a MIS, ou Essa pergunta não estava combinada. Não, eu não sei dizer agora. Eu, assim, francamente, precisaria dar uma pesquisada. na realidade, na hora que você pensa numa gestora em saúde, tem um grupo de autoridades muito grande, extremamente interessante. É assim, o que a gente está trazendo são empresas nascentes em tecnologia. Talvez pelo volume de complexidade que você está comentando, eu imagino que não tenha. Né? Porque são empresas ainda que estão num processo de maturidade, estão amadurecendo. Então, elas têm soluções específicas. Tá certo? E assim, o que eu acho que até que seria muito interessante, um dia vocês olharem essas 80 empresas que a gente acabou descartando. E quando você falou de nutrição, eu lembrei que teve uma de nutrição que, naquele momento, eu achei que não era tão aderente aos desafios que estavam colocados. Né? Acho que ela só é aderente quando você cruza as duas secretarias. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, não tem nada a ver? Tem. Então, desemprego, você aumenta a violência. Né? Aonde tem mais desemprego, aonde vai ter mais droga, porque o tráfico dá dinheiro. Sim. Né? Então, assim, eu acho que essas soluções inteligentes, elas têm muito mais poder de chegar na população. Sim. E aí vejo até com os outros olhos, porque tem coisa que acho que você paga, mas você tem o serviço, é melhor que você pagar e não ter o serviço. Né? Porque isso é que dói. Né? Você pagar, mas você não ter o serviço. Sem dúvida. Vejo muito isso assim, no Estado, não só na Secretaria, mas em qualquer lugar que você vai, por exemplo, o posto de saúde que fica lá longe, que eu não tenho controle algum do que eu ponho de medicamento lá ou não. Né? Perfeito. E principalmente na área de medicamento, onde eu tenho aquele, não vou nem usar, aquele furto pequeno, né? Que foi uma coisa que até o secretário falava bastante isso. O que rouba na estrada, você fica sabendo. Os pequenos furtos, você não fica. Sem dúvida. Né? Isso também, os pequenos em cada ponto contam, né? Sem dúvida. Porque na hora que você põe no caminhão, o que eu vejo é assim... Ninguém rouba vacina. Antibiótico. Sem dúvida. Né? Se você roubar uma bicicleta de um oncológico, você tem um prejuízo maior do que você roubar um caminhão de vacina. Sim.
A não ser a reunião, que hoje eu poderia ter. Hoje está uma fila enorme. Hoje eu podia ter morrido. Agora, essas coisas cruzadas, sim, ter uma aplicabilidade bem sem dúvida. interessante. O que eu vejo é o seguinte, esse foi o primeiro. Eu acho que a área de saúde ela pode contribuir muito em definir o problema. Antes a gente falava muito, quando ministrava cursos na área de gestão, da metodologia do estudo de caso, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa ter uma cátedra de estudo de problema, ou seja, de definir problema, né? Ou seja, a sociedade tem muita gente que está disposta, que quer participar, que quer contribuir. Existe uma energia muito boa. Existem empreendedores sociais querendo participar. A nossa parte, acho que se temos uma lição para fazer, é justamente definirmos melhor nossos problemas. A gente tem uma certa dificuldade de falar das nossas dificuldades, porque a gente se vê como provedor, né? A hora que a gente começar a olhar que governo como plataforma, talvez a gente tenha mais facilidade para falar, ó, meus problemas são esses, quem puder contribuir, quem tiver uma boa ideia. Acho que a gente se vendo como provedor é diferente mesmo, porque a gente, como provedor, não fala muito dos nossos problemas, né? A gente fala o que a gente tem de bom, né? E é uma tendência do ser humano, certo? A hora que a gente se vê do outro lado, de que assim, eu pago, eu sustento aquilo, eu posso exigir mais daquela pessoa, né? Aí muda. É verdade. A gente se vê muito como provedor. E assim, com o advento das redes sociais, a gente vê que a sociedade está discutindo mais política, está discutindo mais as questões de saúde, segurança, educação. Pode não ter toda a informação, mas se a gente não se comunicar bem com a sociedade, assim, nós vamos ter um problema muito grande de representatividade, né? Então, cada vez mais a gente tem que, assim, eu falar, tenho problema sim, meu problema é esse. Assim, quero contribuição, quero ajuda. Isso não é feio. Não. Isso é honesto, né? Tá bom? Obrigada. Obrigado a vocês. Tem mais que você quer? Então, agradecemos muito a sua colaboração, eu acho que é muito importante. Eu acho que há espaço para a gente colocar, como cidadão, várias das nossas necessidades. Certamente vamos buscá-lo para ter maiores interações, não é? A parte de epidemiologia aqui do Estado, ela é fundamental, até porque nós temos uma nova legislação para a incorporação de novas tecnologias no sistema. E temos 2 diretrizes novas que alguns dos colegas já estão trabalhando conosco, né? A Secretaria tem uma iniciativa agora de fazer um projeto de atualização contínua da RENAME, e a parte de assistência farmacêutica está se dotando de uma comissão onde vários farmacêuticos poderão certamente contribuir, né? Nós temos uma lista nacional de medicamentos e os estados e os municípios estão, mediante a Lei 12.401, obrigados a fazer a comprovação de que esta lista complementar ou diferente do que é a RENAME seja necessário por necessidades específicas epidemiológicas das pessoas. Então, as pessoas vão poder contribuir com evidenciar as suas necessidades e, desta forma, então, a comissão desencadeará algumas avaliações e essas avaliações vão subsidiar o Ministério da Saúde para atualizar essa relação nacional de medicamentos. Hoje, todo esse mecanismo de avaliação está sendo desencadeado, não é? Mas ainda precisamos de muito mais força de trabalho para fazer essa avaliação. E também, diante das novas necessidades de conhecimento sobre isso, obviamente, maiores informações sobre
a necessidade da prescrição aqui, lá ou acolá, georreferenciada, portanto, vão ser necessárias e precisaremos integrá-las, né? Então, esse tratamento que o governo, como síndico, né, do dinheiro dos cidadãos, tem que prover, ele pode ser agilizado por alguma empresa, mas a gente não vai pagar mais imposto por isso. Então, eu tenho preocupação de alguém se colocar numa pitch de governo, tentar fazer um protótipo disso e dizer, bom, agora eu vou sair vendendo nos municípios, justamente porque esta é, digamos assim, uma ação que o Estado tem que não apenas prover, mas garantir a sua sustentabilidade dentro da rotina da vigilância epidemiológica, né? Então, eu acho que o Dr. Boulos vai ter que ser consultado, envolvido nessa prototipagem para ver como a própria empresa pode ajudar a construir essa competência dentro e, de alguma maneira, ter o seu benefício mediante a venda de um software ou alguma coisa assim. Não sei, mas existem algumas interações e esse novo contexto legal, onde o Estado, como síndico dessa cidadania, precisa prover alguns processos de gestão da informação para produzir esse conhecimento, que ele desencadeia uma questão de investimento no nível da nação, não apenas do Estado. Então, é justamente essa articulação mais fina que a gente vai certamente beneficiar dessas prototipagens e talvez a gente possa, de alguma maneira, contribuir, fazer essa gestão. A Daniela, que é responsável dessa comissão de atualização contínua da Rename, está aqui conosco. Ela está agora fazendo, como cidadã também, esse voluntariado. Ela é professora da Unifesp e está fazendo esse voluntariado para a secretaria, não é, para a gente construir as notas técnicas, que são a âncora inicial. Mas a gente precisa ter um rolamento deste conhecimento de maneira muito mais ágil, né? E precisa, então, não só de ferramentas para agilizar tudo isso, mas também precisa de colaboração de cidadãos informando quais são as suas necessidades e de outros colegas informando qual é o estado da arte sobre mais desses armas terapêuticas, instrumentos terapêuticos. Pode ser prescrição de medicamento, mas também pode ser processos organizacionais onde a distribuição e a gestão dessas coisas podem ser agilizadas. Eu acho que grande parte deste protótipo que o senhor mostrou em prescrição teria que estar sendo discutido com o Dr. Vitor Hugo e o grupo da assistência farmacêutica para ver se a gente usa algumas das estratégias para benefício interno da gestão. Tá? Mas com uma protótipo localizada, desculpe, eu acredito que o impacto maior é na assistência farmacêutica, indiscutivelmente. Ou seja, porque não é só o que o produto faz, mas o que ele pode fazer, né, em termos de inteligência farmacêutica. Então, assim, eu acho que é espetacular, as possibilidades são espetaculares. Agora, o protótipo, na verdade, ele é uma prova de conceito. E nessa prova de conceito, a secretaria está envolvida, inclusive representantes da assistência farmacêutica participaram e indicaram esse piloto no Pérola Byton nesse primeiro momento, né? Eu acho que até assim, como se... vamos ver se funciona mesmo, né? Tá bom? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre... justamente a avaliação de tecnologias nos hospitais, aí não só um ambulatório, né? E a gente agora, no nível internacional, começou uma nova base de dados, né? Que
Está aqui o slide, depois vai ficar para todos, não é? Ela tem, então, um instrumento de busca, e, à medida que a gente for construindo, então, mais resumos do que está no Sysrebrates, para poder passar para o nível internacional, não é? Hoje nós já temos algumas fichas de umas publicações que se fez em 2011, e a gente precisa, então, da colaboração de mais hospitais para fazer aparecer, então, as suas avaliações de tecnologias. Relacionada a essa notícia, também existe a notícia de que começamos uma primeira interação com a BIREM para potencializar a nossa busca para avaliações de tecnologias, visando aumentar, incrementar uma política de disseminação das avaliações que já foram feitas, não é? Portanto, as fichas técnicas de medicamentos que estão sendo produzidas já são uma produção técnico-científica que vai poder estar inclusa, e a gente vai precisar, então, de mais colaboradores para botar tudo isso em inglês e fazer aparecer no nível internacional. Então, devagarinho, o estado da arte de cada tecnologia utilizada vai ter que estar transparente no nosso nível, em português, no Sysrebrates, e agora, então, com um link já na Secretaria de Saúde para fazer aparecer também para o setor jurídico, e a gente ter a instrução prévia aos liminares judiciais, não é? Para a gente evitar tudo isso de judicialização, informando, então, o Poder Judiciário de quais são as tecnologias que estão efetivamente incorporadas, bem como aquelas que não estiverem incorporadas, serem objeto de um alerta que estamos construindo entre a Secretaria de Saúde e a Conitec, visando justamente aumentar esse conhecimento. Então, instrumentos de busca e integração dos dados, já com uma plataforma internacional, tentando também aprimorar as nossas plataformas, como o Sysrebrates e o próprio site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Quem tiver notícias ou avaliações de tecnologias que queira disseminar, a gente está abrindo espaço para poder fazer o reconhecimento de quem fez a avaliação, e, desta forma, então, aumentar a própria cultura de fazer a avaliação. Eu vou aqui, não, eu tenho que fazer só o page down, né? Mas eu não sei onde é que está aqui. Bom, vamos fazer assim. Então, aqui eu botei um exemplo, né, de uma tecnologia, e já vem, então, aqui um exemplo sobre PET-CT, né? Tem uma avaliação do PET Scanner, do PET-CT Scanner, que foi publicado na Dinamarca, então já está indexado. Isso também serve para quem for fazer decisões sobre esta tecnologia, de usar esta coisa já feita, se ela responder a sua pergunta de pesquisa ou necessidade de aplicação, né? Já pode usar assim. Então, invertendo a situação, quem fizer tem que aparecer para poder ser usado por outros colegas também, e ter a oportunidade de ser atualizado através do tempo, mediante outras pessoas que tenham a necessidade. Então, sempre pensar de que a política de disseminação também é uma política de reconhecimento. E esse reconhecimento todos os colegas querem ter e precisam ter, para que isso continue, através do tempo, sendo atualizado por outros gestores ou profissionais que vão necessitar dessa informação e vão construir em cima, então, fazendo então essa equipe de interesse a respeito disso. Então, a provocação para vocês saberem, né, no próximo mês vai ter um congresso internacional, o HTAI 2016, vai ser em Tóquio. A gente vai estar apresentando alguns trabalhos, inclusive um que é o reconhecimento da rede,
em nome de toda a rede paulista, não é? E eu estou fazendo uma provocação para vocês, porque o próximo vai ser em Roma, então, uma passagem um pouquinho menos dispendiosa, né? E tem aí um convite para vocês. Quem tiver abstract ou trabalhos reconhecidos, aceitos por esse grupo do Internacional, não é? Está convidado a jantar em Roma no dia 17 de junho de 2017 pela minha pessoa. A Evelinda vai pagar para quem tiver abstracts aceitos. Vou pagar uma janta, não é, para os colegas, porque a gente tem, sim, como Estado de São Paulo, que aumentar essa produção. E aí isso aqui é um lugar mais acessível, não é? A gente pode, com boa antecipação, conseguir bastante barato esses voos, não é? Então, dá para a gente se planejar, se programar para fazer, então, um projeto e tratar de ir para frente, né? Então, todo mundo incluso na Rebrates para fazer aparecer os seus trabalhos no CIS-Rebrates e ser traduzido e aparecer aqui nesta base de dados, bem como o convite para jantar em Roma, dia 17 de junho de 2017. Então, com a condição de ter um trabalho aceito no HTAI 2017. Certo? Valeu a provocação? Você tinha planejado uma outra apresentação agora? Sempre na terceira terça-feira. Tá. Então, eu vou aproveitar só... Então, eu vou aproveitar, então, esses minutinhos que nos restam, só para a gente refinar algumas coisas. Então, lição de casa para todo mundo, não é? A gente tentar avaliar tudo que a gente faz que não está na tabela do SUS, a gente não vai cansar nunca de repetir isto, porque nós precisamos avançar e melhorar nesse aspecto. O outro é justamente esse projeto de atualização contínua da Rename. Nós temos ainda muito trabalho para fazer e os colegas, então, farmacêuticos que quiserem contribuir, né, para fazer parte desta comissão, aqui no nível da assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde, estão amplamente convocados, né, e podem vir nos encontrar e fazer, então, essa interação. A Daniela vai estar coordenando esse esforço, mas nós precisamos de muita gente ainda. Temos muito trabalho que fazer. E temos que fazer justamente a prova de conceito de que a Conitec é capaz de construir, a partir da base, esse conhecimento e manter essa política de Estado, que é a Relação Nacional de Medicamentos, sendo atualizada de maneira contínua e não apenas como uma publicação a cada 3, 4 anos, não é? E não ajustada às necessidades do campo, efetivamente. Não é? Então, não só os secretários municipais têm aceito de compartilhar as suas remumes para que a gente discuta isso mediante um público, como o nosso secretário acabou, né, de publicar de novo a SS 83, que ela demanda justamente que os médicos do sistema de saúde se atenham às listas oficiais da Rename e às medicações distribuídas mediante essa lista, não é, para as unidades básicas de saúde, para as unidades de especialidades, e a gente tenha, então, uma cobertura, não é, o mais ampla possível e planejada, não de surpresa, como é a judicialização, que tira muitos recursos justamente do pool que deve estar garantindo a sustentabilidade dos programas já estabelecidos,
não é? E a gente tem, então, essa obrigação agora de construir mais longe o conhecimento sobre o estado da arte, sobre as tecnologias incorporadas, para também decidir o reinvestimento ou a manutenção do investimento nessas tecnologias ou a substituição, o desinvestimento. E aí tem, hoje, né, na consulta pública ainda, aberta por mais uma semana, uma das diretrizes da Conitec sobre investimento e desinvestimento em tecnologias de saúde. Então, é uma chamada a todos para participar dessa consulta pública. São avaliação de desempenho de medicamentos e outras tecnologias, bem como processos organizacionais, no sentido de fazer uma avaliação de desempenho com indicadores ao longo do tempo e colocar preto no branco que esse efeito está sendo mantido ou está se modificando e a gente não deve mais investir neste processo ou tecnologia, não é? E que a gente precisa evoluir para outra coisa mais nova ou diferente. Não necessariamente tenha que ser alguma coisa que tenha que ser mantido ad infinito, não é? O sistema de saúde aprovou certos programas, mas esses programas, com o conhecimento de hoje, estão evoluindo. E nós precisamos nos atualizar, não é? Para a gente poder também, ao desinvestir de coisas obsoletas, poder investir em coisas que são inovadoras. Ou, ao otimizar algum processo ou algum uso de alguma tecnologia, a gente abrir recursos, né, com o mesmo imposto que a gente paga hoje, para poder comprar algumas coisas novas que vão solucionar outros problemas ou algumas coisas emergentes, não é, serem estudadas no nível do campo. E aí abre outro capítulo. O projeto de monitoramento de horizonte tecnológico está solicitando, de maneira premente, a todos que identifiquem soluções para os problemas que temos na assistência à saúde. Então, através de ou uma notícia, ou um congresso, ou alguma coisa, se viu que alguma tecnologia inovadora ou algum processo diferente que foi apresentado como um estudo que deu certo em algum lugar, deva ser testado no nosso meio, porque a gente vive esse problema e talvez antes a gente não tivesse uma solução ou a solução que a gente tenha não seja tão boa quanto foi dito que isso aí pode ser. Então, nesses processos transformadores, nós podemos, sim, priorizar no nível nacional ou no nível estadual, na agenda de prioridades de pesquisa, e trazer certos fomentos para estas potenciais soluções que vão dizer para nós se a gente pode resolver melhor esses problemas, sim ou não. Tá certo? Então, monitoramento de horizonte tecnológico, avaliação de novas tecnologias que usamos e ainda não estão na lista, e a atualização contínua das relações de medicamentos e ações em saúde, são desafios colocados na mão de todos para que a gente possa desenvolver um novo sistema de saúde e que esse sistema esteja adequado em tecnologias oferecidas, mas também que a gente possa ajustar os valores dessas tecnologias que são oferecidas para que as pessoas tenham efetivamente o estímulo para fazer essas ações assistenciais acontecerem. Tá? Nós temos uma grande dívida no Brasil, com o êxodo de vários cérebros que temos que repatriar, e isso são competências que temos que resgatar dentro do país, né? E não vai ser com o que tem hoje, tem que ser melhor. Existem várias
mudanças tecnológicas acontecendo e a gente precisa acompanhá-las. Dependemos, então, do trabalho de todos, no miúdo, cada um na sua ação específica, identificando problemas, barreiras, soluções e fatores facilitadores para que a gente possa, então, superar o gargalo que temos hoje. Correto?